Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Eu sou Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nesta próxima hora de conversa com as principais companhias do Brasil e do mundo. Já dei um spoiler aqui do que teremos nessa próxima hora, do que teremos no programa de hoje. Receberemos a NVIDIA Brasil, mas antes vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é a companhia, qual o seu modelo de negócios. Acompanhe a pequena apresentação da nossa equipe. A NVIDIA é uma empresa mundial de tecnologia. A companhia assumiu o papel de destaque no mercado acionário nos últimos anos com uma forte valorização das suas ações. Passou a integrar o seleto grupo das Sete Magníficas, formado pelas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A companhia é amplamente conhecida por seus produtos voltados ao processamento de dados, tanto para o mercado de videogames, com placas gráficas chamadas GPUs, quanto para o mercado corporativo, fornecendo equipamento e sistemas para tratamento de banco de dados. Fundada em 1993, se especializou no desenvolvimento de soluções dedicadas e ganhou destaque neste segmento. O motor da recente valorização da NVIDIA tem nome e sobrenome: inteligência artificial. Desde 2012, a companhia vem adaptando seus chips para atender a crescente demanda por ferramentas de IA, saiu na frente da concorrência e dominou este segmento. É a principal provedora de infraestrutura para desenvolvedores de IA, tanto com superchips quanto com data centers dedicados. A ação acumula alta de mais de 2.000% nos últimos 4 anos, em parte por conta da forte demanda dos seus produtos durante a crise sanitária de 2019, mas também por conta da ebulição da IA generativa, iniciada em 2023 com o lançamento do ChatGPT. Agora, a companhia enfrenta a pressão do mercado para continuar a entregar resultados cada vez melhores, para justificar o altíssimo valor de mercado que já passa dos 3 trilhões de dólares. Os investidores estão de olho nos próximos resultados e também no lançamento do Superchip Blackwell, uma plataforma totalmente dedicada à inteligência artificial que já está em produção e deve chegar ao mercado até o final deste ano. Para você que está curioso, eu sempre dou uma dica ao investidor que se perde no modelo de negócio da empresa, não conhece os produtos, não conhece quais as principais dores e oportunidades que essas empresas estão monitorando. Acesse o site de Relações com Investidores. É a dica de todos os dias aqui no BMC Business, ou de todas as semanas, já que nosso programa é semanal. Use o site de Relações com Investidores, seja a companhia nacional, internacional, todas as informações relevantes para você que está tomando uma decisão de investimentos estão disponíveis nestes canais oficiais, canais diretos de comunicação das empresas com os seus investidores ou possíveis investidores. No caso aqui com o jornalista que busca, caça, pesca todas essas informações semanalmente. Acesse o canal de Relações com Investidores, não só da NVIDIA que estará aqui conosco no dia de hoje, mas outras empresas que passam ou não passam pelos nossos programas. Vamos, claro, dar início a essa nossa conversa, já que eu fiz a introdução, disse que receberemos a NVIDIA aqui no Brasil. Agora sim, receberemos o nome que representa a companhia em nosso programa, Marcel Saraiva, gerente de vendas da divisão Enterprise da NVIDIA Brasil. Seja bem-vindo à nossa programação. Que prazer enorme tê-lo por aqui, Marcel. Prazer estar aqui com vocês, bater esse papo aí durante essa 1 hora, tentar explicar um pouquinho mais, explorar algumas áreas interessantes aí que o pessoal não conhece. Assim, fazer uma troca aí de conhecimento. E são muitas áreas interessantes, viu? Eu estou animadíssimo para esse programa. Que bom. Nós havíamos marcado na semana passada, infelizmente não As agendas não estão tão fáceis recentemente. Essas agendas não estão tão fáceis, mas eu estava aqui, me coçando, já escrevendo perguntas. Estava animadíssimo para essa conversa. Legal. Feliz que hoje nós temos essa oportunidade. Para colocarmos todo mundo na mesma página, eu imagino que quem acompanha mercado financeiro conhece a NVIDIA, mesmo que por nome apenas. Vamos colocar todos no mesmo patamar, alinhar aqui as expectativas para este programa e, claro, alinhar o conhecimento de quem nos acompanha. O que eu consigo retirar de lógica da NVIDIA nos dias de hoje? Como ela funciona? O que é a NVIDIA, não só no Brasil, mas como em todo o mundo? Porque ganhou uma relevância incrível nestes últimos meses. Foram 2 anos espetaculares para a companhia. Como eu posso caracterizar a NVIDIA
como ela atua hoje, ô Marcelo? A gente se considera uma grande startup. Então, é uma empresa que transforma o tempo todo, é uma empresa que busca novos mercados o tempo todo, mercados que não existem. Isso é uma característica da empresa desde a sua fundação em 1993. Então, para o mundo de tecnologia, ela não é tão antiga, mas também não tão nova, já tem aí um certo tempo no mercado. Mas justamente em toda essa jornada dela, ela buscou construir soluções, levar soluções para mercados que não existem. E se eles não existem, o potencial, se um dia ele existir, de você estar inserido e liderar é enorme. Então essa, basicamente, foi a estratégia zero lá da NVIDIA em 93, quando foi fundada. Começou como uma empresa de chips gráficos, processadores gráficos, efetivamente, que atuava um pouco na área de engenharia, workstations. Então a turma que já trabalhava com computação gráfica tinha uma demanda computacional que na época não era tão bem atendida, e a área de games. Então, esses eram dois mercados bem interessantes que ainda eram muito pequenos em 93, que até o Jensen, meu CEO, brinca que era 0 billion market, ou seja, um mercado inferior a $1 bilhão. Então, pequeno, com uma oportunidade enorme. Levamos os primeiros produtos para o mercado, fizemos uma disrupção na época. Rapidamente, o custo-benefício, ou seja, a capacidade gráfica que nossos chips davam por um preço muito baixo, comparando as máquinas profissionais de Hollywood na época, fez a gente praticamente dominar o mercado e transformar o mercado e construir um mercado. Então, a gente já começou a habilitar o pessoal a poder jogar dentro de casa, num PC, num computador, com uma capacidade gráfica incrível. E aí você faz todo esse ecossistema de software, de jogos serem criados, e a empresa foi deslanchando. 2006, mais ou menos, o pessoal começou a usar o meu chip para fazer programação computacional, sem gráfico, só para processamento de dados. E aí criou-se uma linguagem de programação chamada CUDA. A empresa se transforma pela primeira vez, então eu tenho, além da parte de games, pela primeira vez eu trago uma linha computacional nova, focada nessa parte de processamento matemático, que era usado pela NASA, Centro de Pesquisas, e no Brasil a Petrobras, primeiro cliente nosso em 2006, dessa primeira linha, que a gente chama linha Enterprise, para a parte de computação. Basicamente, processar dados para descobrir onde tem petróleo. Tão simples quanto. Só que eles varrem aí todo o nosso subsolo com sondas que geram milhares e milhares de dados que precisam ser processados, e o geofísico vai tomar uma decisão de onde colocar. Então era, computacionalmente falando, muito intensivo. E então, o meu precisa desse equipamento, desse super equipamento, desse supercomputador para resolver isso. Continuamos com essa linha, então já tem um gráfico, já tem HPC, tudo vai andando tranquilamente, né, com alguns altos e baixos nessa jornada. 2012, 3 pesquisadores lá nos Estados Unidos, pela primeira vez, usam um chip de joguinho da NVIDIA, uma placa gráfica de jogo, para fazer a primeira rede neural de inteligência artificial. A primeira rede de inteligência artificial programada em uma placa da NVIDIA. É aí que a empresa se transforma pela terceira vez, em 2012. O meu CEO olha aquilo, vê um $1 bilhão ali e fala assim, puxa, isso aqui é legal usar a minha tecnologia. Só que ela nunca tinha sido pensada e feita para isso. Então tinha todo um caminho de desenvolvimento que precisava ser trabalhado para a gente poder habilitar esse mercado. Então cria-se a divisão de inteligência artificial em 2012 e o resultado está aí no que a gente tem visto hoje, no que aconteceu aí nesses últimos 2 anos, que para a gente começou em 2012. Então, e não foi imediato, né? Não é. De 2012 até 2023, quando não se falava em inteligência artificial no mainstream. Isso, perfeito. Porque eu falo desde o dia 1, quando eu fui contratado na NVIDIA. Se esquecia, talvez, essa divisão da NVIDIA. Porque era $0 billion business. Eu acho que era exatamente por conta de não ser um negócio tão relevante financeiramente para o mercado, poucas pessoas dão atenção. Só que, na visão do nosso CEO, era um mercado que, sim, é muito importante. Sim, ele é muito gigante. Sim, ele vai causar uma revolução industrial. Só que é uma jornada. Não se faz do dia para a noite. Então, bastante investimento, bastante trabalho, que agora começa a dar sinais aí de que foi uma aposta correta, que foi um investimento correto. E é aquele tipo de diversificação que ele já está dentro de casa, porque é a mesma ferramenta, entre muitas aspas, aplicada para segmentos diferentes, para o joguinho, para o videogame, para a computação, para você programar e tratar diversos dados,
quanto também para essa inteligência artificial. Se fizeram a primeira rede neural de inteligência artificial com a placa de joguinho... Exato. É ligar o alerta verde aqui na cabeça e falar, ó, se a minha tecnologia é capaz de fazer isso, vamos desenvolvê-la. Isso. E é aquele tipo de diversificação que não exige você criar algo novo, exige você desenvolver o que você já tem dentro de casa. E aí, isso é uma parte interessante, porque se eu olhar para o hardware, o meu hardware, desde a plataforma de game até a plataforma de inteligência artificial, ele é praticamente o mesmo, só muda a escala. Uhum. Então, se uma pessoa, um estudante hoje, de uma faculdade, uma startup, está com alguma ideia mirabolante, tem dados, uma placa pequenininha, vai aqui no mercado, na Santa Efigênia, vai no site, compra, ele pode validar uma série de coisas que ele não precisa de um supercomputador, que custa caro. Obviamente que ele pode, se ele crescer e desenvolver, ele vai precisar disso, mas a ferramenta de hardware é a mesma. Por isso que o meu truque está no software. Eu vou levando softwares aí para o mercado, que eu ajudo esse desenvolvedor, eu ajudo as empresas a criarem as suas soluções e depois eu ajudo ela a escalar. Quando eu falo escalar, eu estou falando de milhares, centenas de milhares em supercomputadores que processam uma capacidade de dados incrível. Mas a base é a mesma. E aí você tendo acesso ou numa placa de jogo ou até mesmo na nuvem, por exemplo, um supercomputador aí com 8 GPUs da minha família H100, ele pode custar lá nos Estados Unidos $400 mil hoje, da última geração. Eu acesso ele por $10 na nuvem. O mesmo supercomputador. A capacidade de processamento igual, disponível. Exatamente igual. $10 por hora. De repente, com 1.000 horas, então $10 mil, $1.000, opa. Eu não gasto os 400, mas eu dou um pontapé inicial. Minha tarefa. Então você meio que democratiza essa tecnologia, você faz ela chegar na mão de um monte de gente, que aí você acaba habilitando um mercado, você acaba criando um novo mercado. Perfeito, um pouquinho da história, destes caminhos, essas mudanças que vimos ao longo do tempo. Hoje, para resumirmos a quem está nos assistindo, o que eu enxergo como produto de vocês? É hardware? É software? É serviço? É atendimento? É consultoria? O que vocês identificam como os produtos da NVIDIA disponíveis hoje ao mercado em quesitos mundiais, globais? É uma plataforma computacional. Essa é a definição que a gente tem, uma plataforma acelerada na parte computacional. E aí, a gente é bem divididinho lá dentro da NVIDIA. Se eu levar para o mundo game, eu continuo lá com as minhas GPUs de jogo, tem todo um stack de software que a gente vai pondo até inteligência artificial nisso para melhorar a eficiência e ficar mais interessante. Só que hoje, essa área a área lúdica da empresa representa 10% da minha receita. Os outros 90% vêm do data center, que é onde eu estou inserido. E quando eu falo num data center de inteligência artificial, ele vai muito além da GPU. Tem a GPU, que é uma parte muito importante, onde eu gero a minha principal receita, mas tem toda a parte de comunicação entre GPUs, porque eu construo servidores, equipamentos com milhares de GPUs, como eu falei. Elas são interligadas por uma rede de alta velocidade de uma empresa que chamava Mellanox, que a NVIDIA comprou em 2019, e agora chama NVIDIA Networking. Então, a parte de comunicação dentro do data center, eu também ofereço. Depois eu preciso colocar esses equipamentos para conversar em conjunto. Como que eu gerencio? Eu tenho uma camada de software que eu faço todo o gerenciamento desse ecossistema dentro do data center. E aí eu ponho em cima desse ecossistema software, SDKs, ferramentas de desenvolvimento gratuitas. Qualquer um pode acessar meu site lá, baixar um SDK e testar, começar a programar, desenvolver uma aplicação em cima dessa plataforma. E esses meus softwares, eles são otimizados para a minha plataforma. Então eu ofereço ferramentas de software, ferramentas de hardware, e aí como a maioria desse software ele é gratuito, e a maioria das soluções de inteligência artificial é do mundo aberto, são open source, as empresas, quando ela olha para a NVIDIA, falam assim, puxa, eu vou usar uma ferramenta open source, mas se tem um problema, e se mudar alguma coisa lá numa GPU da NVIDIA... para validar todo o meu trabalho. Todo o meu trabalho. Para quem que eu reclamo? Para quem que eu peço ajuda? A NVIDIA, pensando nisso, ela criou uma divisão de software e serviços chamada NVIDIA AI Enterprise, que é uma solução que vai em cima de todo esse pacote. Então, o pessoal que está criando, desenvolvendo com softwares abertos, hoje eles têm o suporte da NVIDIA, que passa a ser mais uma linha de receita nossa. Então, a gente vai ampliando, e a parte mais legal, eu acho que de todo esse ecossistema é que se eu tiver um cliente que quer usar toda a plataforma, lá de cima do software até a GPU inteirinha, ele pode. Se ele quiser usar só a GPU e não quiser usar o software, ele também pode.
Então eu dou muita flexibilidade, eu dou muitas alternativas para quem quiser consumir as minhas tecnologias, mas sempre lembrando, hardware e software combinado. Esse é como a gente vai ao mercado, como a gente entrega as soluções. Perfeito. Olhando para toda essa divisão, você mencionava 10% voltado a entretenimento, aos jogos digitais, jogos eletrônicos, o restante está espalhado em diversas outras categorias, mas em suma, atendimento empresarial para grandes grupos, corporações. Eu consigo desenhar talvez um cliente? Claro. O cliente da NVIDIA, quem que consome esse tipo de conteúdo, tipo de produto da NVIDIA, por favor? Esse é um bom ponto. Historicamente, a NVIDIA ela é bem verticalizada. O que isso significa? Que quando eu trabalho essas ações, apesar da minha plataforma computacional, hardware, a base ser única para qualquer um, as soluções que vão sendo desenvolvidas eu tento verticalizar. O que é isso? Saúde, área de educação, área de finanças, varejo. Então vão criando soluções específicas para cada área em cima da mesma plataforma. E aí eu vou criando diferenciação. Até pouquíssimo tempo atrás, os meus mercados eles estavam mais associados ao mercado que a gente de HPC, né, de High Performance Computing, que estava lá universidades, centro de pesquisa, aeroespacial, um pouco do mercado financeiro, aquelas simulações Monte Carlo já demandavam um poder computacional interessante, até chegar à inteligência artificial. E a inteligência artificial, duas fases, né? Tem a fase antes ChatGPT e depois a CDC, né? O pessoal de história que lembra. O antes ChatGPT, mesmo dentro dessas verticais, ele era um nicho. Então eu ia na área de saúde, a área de imagens médicas já tinha algumas coisas acontecendo com inteligência artificial e estava indo num bom caminho. A área de finanças, análise de crédito, antifraude, já estava indo... Que era aquela inteligência artificial... Raiz, vamos chamar assim. Machine learning, exatamente. Vai aprendendo com a repetição. Estava acontecendo. E qual que é a similaridade entre esses dois casos, saúde e finanças? Tanto da área de imagens médicas e por exemplo, a parte de risco. Dados. Ambos tinham dados de forma abundante, que é o combustível para a inteligência artificial. Mas mesmo assim, nas suas próprias verticais, eles eram nichos. Quando vem o ChatGPT, pós-ChatGPT, todas as áreas, de todos os segmentos, viraram um cliente potencial. Então, dentro do mercado financeiro, antes era crédito e risco, agora crédito, risco, marketing, atendimento a cliente. Escolhe uma área. Varejo, a mesma coisa. Saúde, a mesma coisa. Então, isso hoje fica impossível você definir e falar assim, não, esse é o mercado, não, esse é a principal. Não, espalhou. É meio que quase que genérico. Obviamente que os mercados que possuem mais dados ou os mercados que estão mais maduros digitalmente, eles vão estar aptos a receber esse tipo de tecnologia mais rápido. Eles vão conseguir encontrar soluções para problemas baseados em dados. Essa turma tende a adotar isso mais rápido, então pode ser que no momento A ou B uma empresa ou uma vertical dê um destaque, mas em geral hoje proliferou. E aí é onde, obviamente, eu levo uma vantagem boa aí que eu acabo tendo. Eu abri tanto mercado que o crescimento passa a ser naquele formato exponencial que a gente vem acompanhando dos resultados da NVIDIA. Vai ser o tema do nosso segundo bloco de conversas por aqui, Marcel. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Você que está em casa, já separe algumas dúvidas, preste atenção no próximo bloco, porque conversaremos sobre diferenciais competitivos da NVIDIA, o que fez a companhia integrar hoje as 7 magníficas, as 7 maiores companhias, mais promissoras empresas de tecnologia dos Estados Unidos e talvez também do mundo. E claro, vamos falar sobre o futuro da empresa. Depois de um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos, estarei de volta por aqui. Estamos de volta ao BMC Business com a conversa com a NVIDIA. Marcel Saraiva, gerente de vendas da divisão Enterprise no Brasil, está aqui conosco. Falávamos sobre diferenciais. A gente começou com o histórico da NVIDIA desde 2012 com uma divisão dedicada a desenvolver produtos para inteligência artificial. Demorou mais um gol. De 2012 até 2023, a gente teve pouco falado no mercado sobre tecnologias de inteligência artificial, muito feito nos bastidores, principalmente por vocês. De uma hora para outra, uma explosão. A companhia mudou de patamar. Sim. Hoje é uma das 7 maiores empresas, divide inclusive
com a Microsoft, com a Apple, o posto de empresa mais valiosa do planeta, na casa dos trilhões. Dos 3 trilhões de dólares, o que já vimos negociando para a empresa de vocês. Mudou do ano passado para este? Vocês são uma empresa completamente diferente. O que é esta disparada, esse valor de mercado absurdo que foi conquistado, este holofote que foi apontado para a NVIDIA, mudou no dia a dia de vocês? Dá para a gente falar que é a mesma empresa? E da empresa culturalmente, as coisas acontecendo, sim, até porque eu sou uma empresa pequena. Globalmente, hoje a gente está em torno de 30 mil funcionários. Então, não é comparado aí com essas magníficas, esses Big Seven aí, você vai ver que eu sou uma fração da quantidade de gente. Então, culturalmente, a gente permanece igual. O que mudou é o volume de trabalho. Isso é inevitável, né? Porque você imagina, até pouquíssimo tempo atrás, eu ia quase que sozinho com a equipe da NVIDIA Enterprise, lendo aos clientes, contar que, olha, tem muita coisa que a gente poderia fazer com inteligência artificial, tem muita coisa que poderia ser feito, e as empresas olhavam desconfiadas para a gente, falavam assim, puxa, mas é o cara da placa de vídeo aqui, ele está vindo falar o quê? E a gente falou, não, é outra coisa, eu estou falando de data center, estou falando de software, estou falando de aplicação. E era uma barreira, era difícil. Hoje meu celular é um call center. Hoje eu não posso reclamar que não, né, tem assim, aguentar, conseguir organizar a agenda para conseguir falar com todos os clientes. Eu acho o nosso maior desafio hoje, porque o pessoal descobriu, saiu do modo camuflagem. Mas para dentro, internamente, a gente não mudou a forma de operar. E qual que é a forma que a NVIDIA opera, né? Qual que é o nosso, acho que nossa receita, vamos chamar assim. Eu trabalho com 3 pilares muito interessantes que são os pilares que me dão o caminho que eu devo seguir ou o caminho que eu devo investir. Centros de pesquisa e universidades. Então, eu estou inserido nesses mercados globalmente. No Brasil não é diferente, é um dos meus principais mercados, universidades e centros de pesquisa. Então, toda a linha acadêmica, ter o contato com professores, ter o contato com pesquisadores é uma fonte de inspiração infinita. A turma, altíssima capacidade intelectual, com ideias mais mirabolantes, descobrindo coisas muito interessantes, alimenta, puxa, isso aqui talvez algum dia possa sair alguma coisa. Então, pesquisa de ponta é um dos pilares. O segundo, startups. Eu tenho um ecossistema de startups globalmente gigantesco. Tem um programa chamado Inception, que deve estar batendo aí globalmente perto de 20 mil startups. Se tudo der certo, a gente vai atingir 1.000 na América Latina, provavelmente 600, 700 no Brasil, e são startups de inteligência artificial. Então, mais uma fonte de alimentação que eu olho e falo, o que essa startup está fazendo? E essa, e aquela. Junto com essa pesquisa acadêmica, essa startup, opa, isso aqui dá negócio. Aí você internaliza para desenvolver algum Eu internalizo, serviço. Só que aí eu tenho um terceiro pilar, que é o mundo corporativo, Enterprise. O cara tem um problema lá. Puxa, mas tem uma startup que está começando, cara, ela vai resolver o problema daquele cara. Deixa eu ajudar essa startup, porque a hora que ela coloca a solução no mercado, ele já tem 10, 20 clientes. Aí eu apresento esses clientes e coloco. E aí eu vou além, eu tenho empresas que usam minha tecnologia para desenvolver solução. Então, por exemplo, vamos pegar casos nacionais, que o pessoal de falar empresa multinacional, né? Vamos pegar um caso nacional. Petrobras. O código que a Petrobras escreve para fazer análise sísmica, ele é desenvolvido em colaboração conosco. Então, eu tenho um engenheiro lá que ajuda a Petrobras a otimizar o código dela, validar, para que na hora que ela use a minha tecnologia, ela extraia o máximo do poder computacional e consiga resolver esse problema da forma mais rápida possível e mais eficiente. Então, eu tenho o cliente final, a Enterprise, desenvolvendo, eu tenho a startup desenvolvendo e eu tenho a pesquisa acadêmica desenvolvendo. Eu olho para aquilo e falo assim, olha, está faltando um chip com essa capacidade, porque esses 3 pilares estão demandando. A hora que esse chip chega no mercado, com a minha plataforma de software, está pronto. Deixa eu entender. A gente falou sobre ecossistema, são 3 pilares que entre si colaboram o tempo inteiro. Você falou sobre monitorar o mercado, apresentar soluções, atuar como meio de campo, distribuindo essas soluções, o que tem de mais novo, que está usando a capacidade computacional de vocês para o mercado. Isso sem relações comerciais diretas. Exato. A gente falou no bloco passado sobre open source. Hoje se pode desenvolver nas plataformas da NVIDIA sem que seja cobrado nenhum valor. Por que disso? Tem essa noção de integrar as soluções que estão sendo desenvolvidas, criar esse ecossistema NVIDIA espalhado pelo mercado. Por que
parte do mercado de vocês hoje não é cobrado? Por que vocês estão prestando esse tipo de serviço? Porque a comunidade demanda isso, e vem da comunidade acadêmica e das startups. O corporativo, ele topa pagar porque ele precisa de um tempo de resposta, ele precisa de um ele suporte. consegue calcular o que aquilo vai dar de lucro. Às vezes ele pode pôr o negócio dele em risco com essa tecnologia. Então, nada mais justo que quem forneça cobre, porque o cara espera, né, um nível de serviço. Mas quem está experimentando, quem está validando, se eu não distribuo isso, eu não coloco lá para qualquer um usar, eu me limito. Então, por exemplo, quando a turma, né, vou dar um exemplo mais factível, mais tangível, que eu acho que para o público vai entender bem. O ChatGPT, a OpenAI começa a trabalhar com a NVIDIA em 2012. Por que 2012? Lembra que eu falei que 3 pesquisadores fizeram a primeira rede neural usando a placa de jogo? Um deles funda a OpenAI com mais 7 pessoas. Então, mas como ele teve acesso? Ele teve acesso a uma placa de jogo. E aí quando ele começou a programar, ele falou, puxa, eu preciso de um software de programação aqui, a minha linguagem CUDA. Quanto custa? 0. Baixa lá no meu site, instala. Eu facilitei a vida dele para ele criar essa primeira rede neural. Quando ele cria a primeira rede neural em uma GPU, putz, show de bola, funciona, aí ele funda a OpenAI. Eles começam a desenvolver o software deles e eles encontram uma dificuldade. Eles falam assim, olha, é muito difícil programar em CUDA, tem que ser bom, sabe? Assim, a gente sabe. Ele fala assim, mas eu estou criando uma rede neural e eu tenho muita dificuldade de traduzir o que essa rede faz, esse software faz, para a linguagem de programação da NVIDIA. A gente olhou e falou, pô, você tem razão. Então deixa eu criar aqui uma camada intermediária, uma biblioteca, que você continua programando na linguagem que você gosta, em Python, você faz lá, só que na hora que você for jogar para dentro da GPU, eu traduzo para ela. Eu vou te dar um software, como se fosse um software de tradução, uma biblioteca de tradução de redes neurais. E eu dei essa ferramenta para ele. Então eu não exijo que ele saiba CUDA, porque eu ponho essa camada de tradução que facilita a vida dele. Puxa, o desenvolvedor, ele ficou feliz da vida. Ele falou, nossa, agora eu posso me dedicar à inteligência artificial e não preciso me preocupar com o CUDA. Fizemos isso com a OpenAI, demos umas bibliotecas chamadas CUDA-NN, que vem do CUDA, DNN de rede neural, networking. Vai lá, ele começa a trabalhar, ele fala, puxa, legal, mas em uma GPU não dá, eu preciso de várias GPUs. Aí eu construo o primeiro servidor para inteligência artificial com 8 GPUs em 2016. Quem recebe o primeiro servidor? A OpenAI. Eu entrego na mão deles lá, o Jensen entrega em mãos a primeira máquina, autografa, tem na internet aí, quem quiser procurar, digita lá, NVIDIA Jensen OpenAI 2016, vai aparecer a fotinho. É difícil programar em uma, em 8 é mais difícil ainda. Eu não preciso exigir que um desenvolvedor de IA conheça a programação paralela em múltiplas GPUs. Ele tem que conhecer a IA. Ele tem que conhecer a IA. Então eu vou lá e coloco mais uma ferramenta de tradução. Como que eu distribuo programação em múltiplas GPUs? Eu resolvo isso e entrego gratuitamente. Ou seja, eu vou facilitando o desenvolvedor a focar no que ele é bom e eu vou resolvendo os BOs aí nos bastidores para distribuir esse negócio. Eles saem de 8 GPUs e constroem um ChatGPT com mais de 10.000 GPUs. Olha a escala. Eu resolvi problemas de software e hardware para habilitar ele a desenvolver o que ele precisa. Eu faço isso com todas as aplicações que querem usar a minha GPU. Perfeito. Então, puxa, cria uma aplicação de visão computacional. Eu vou lá na cozinha, preparo meus tradutores, meus SDKs que vão acelerar o processo. Para o cara que está desenvolvendo a aplicação, falo, usa isso aqui, ó. A hora que ele usa, ele fala, não quero usar outra coisa. Eu posso dedicar meu tempo especificamente nas minhas tarefas, nos meus domínios, no meu problema, e a NVIDIA resolve por trás isso aqui para mim. E até uma pergunta que eu tenho a lhe fazer. Claro, quando estoura a bomba, todo mundo mais fácil, fica claro. Todo mundo vai olhar para o mesmo lado, porque fez barulho, sim, porque está ali todo, tem um montinho de gente. Aí isso. A gente naturalmente se interessa por aglomerações, se tem alguma coisa interessante a gente está atento. Tem muitas companhias agora tentando desenvolver tecnologias para inteligência artificial e aproveitar este mercado insurgente, ainda muito incipiente, já é muito expressivo, todo mundo fala sobre o assunto, mas pode crescer e atingir todas as áreas do conhecimento humano e principalmente da atuação econômica, é o que se imagina da inteligência artificial. Como vocês veem a concorrência? E parte do que você disse responde a minha segunda pergunta. Por que a NVIDIA é tão implacável ou está implacável em
atingir as metas, em apresentar resultados e não dar espaço para essa concorrência que surge no mercado? Assim, a concorrência é natural e é ótima porque acaba acelerando todos os processos, vocês vão entender por quê. Mas como é aquela história, como eu ataquei um 0 billion market, um mercado que não existia, quando eu tenho sucesso nele, eu vou estar sozinho lá por um tempo. E se ele é um mercado que ainda está perto de 1 bilhão, pouca gente vai querer pegar um pedaço, porque custa caro investir em hardware, software, nessas plataformas não é um investimento barato e que se faz do dia para a noite. Só quando ele passa a ser um mercado de 1 trilhão, todo mundo vai querer ganhar um pedacinho. Então, está todo mundo vindo atrás, está tentando. Quando eu falo numa revolução industrial que pode impactar 100 trilhões, aí vira uma loucura. Todo mundo quer participar disso. Então é natural e é bom que isso aconteça, né? Então, quando isso aconteceu em 2023, quando descobriram a gente, o nosso CEO deu 2 opções para a gente. Correr para não ser comido ou correr para comer mais. Eu acelerei minha roadmap em 1 ano. Coisas que eu fazia em 2 anos, agora eu faço em 1. Aí eu trago mais dificuldade para a concorrência. Porque eu estou acelerando, porque eu não estou parado. Eu não vou ficar parado esperando eles pegarem um pedaço do mercado. Eles vão pegar, faz parte da competição, é super saudável. Acelera as minhas ações. Então, o que eu demorava 18, 24 meses para fazer, hoje, aplicando inteligência artificial para acelerar meu processo de desenvolvimento de chips, eu estou lançando uma arquitetura por ano. E aí essas arquiteturas vão ficando mais eficientes e melhores. Aí eu deixo o cliente decidir o que ele quer usar. Algo que ele faça mais rápido, consuma menos e custe mais barato, ele vai vir comigo. Então, essa dinâmica de mercado ela é muito interessante. Aí, de novo, sai de 0 bilhão para trilhão, é uma coisa. E aí, quando eu trago todo esse meu expertise de 30 anos de desenvolvimento de hardware, junto com software, eu tenho mais de 400 SDKs, hoje que são esses softwares de desenvolvimento. Eu tenho mais de 4.000 aplicações aceleradas para a minha tecnologia. E cada dia que passa aparece mais uma, aparece mais 2. É natural que o pessoal use mais a minha tecnologia. Quem concorrer comigo vai ter que trabalhar o que a gente chama esse full stack. Desde lá de cima da aplicação até o hardware. Aplicação, software, sistema operacional, drivers, linguagem de programação e o hardware. Perfeito. Então, eu atuo em todas essas etapas há 30 anos. Aquela história, camarão que dorme a onda leva. Exato, não pode bobear. Não pode bobear. Não pode. Mas é uma brincadeira, mas que serve para explicar muito do mercado hoje. Quando você descobre um novo segmento, quando você chama a atenção, muitas pessoas, ou muitas empresas, no nosso caso aqui que a gente está conversando, vão se interessar pelo mesmo objeto. E você vê que é o mesmo comportamento de uma startup. Às vezes, quando você cria uma startup, você olha para um problema que ainda não foi resolvido, obviamente com uma escala muito menor, mas você fala, puxa, tem esse problema no mercado, não tem ninguém oferecendo esse tipo de solução. Quando a startup cria alguma coisa que consegue atender, ela dispara. E é aquele negócio, se eu não me atentar, eu vou criar a solução e outra pessoa... Cara, ao mesmo tempo está tendo a mesma ideia que você tem que ser rápido. É impressionante. Nós vamos por um rápido intervalo, 2 minutinhos estaremos de volta, mais rápido que muitos dos nossos breaks aqui. A gente vai rapidinho voltar a esta conversa com a NVIDIA. Estamos de volta ao BMC Business, nesta conversa com a NVIDIA Brasil, de volta à nossa bancada. Marcel Saraiva, conversávamos sobre diferenciais da NVIDIA, porque está tão implacável em entregar resultados nestes últimos 2 anos, inclusive a última divulgação do segundo trimestre de 2024, novamente acima das projeções do mercado, entregando cada vez mais e, claro, com um valor de mercado que cresce cada vez mais, bem acima do que nós temos hoje entregue pela companhia. O mercado está colocando essa ficha, apostando na NVIDIA, nesse potencial do mercado de inteligência artificial. Nós mencionávamos anteriormente essa questão de geolocalização da companhia, tá em todos os lugares ao mesmo tempo, prestando serviço para diversas iniciativas. Olhando para o Brasil, já falamos sobre o primeiro cliente, talvez o mais relevante, Petrobras, que utiliza essa infraestrutura cedida por vocês para mapear a sua base de dados e, claro, fazer a melhor aplicação dos seus esforços como companhia exploradora de petróleo. O que hoje existe de NVIDIA no Brasil? O que vocês vendem efetivamente por aqui? A gente não vê muita iniciativa de inteligência artificial brasileira, não sei se essa é a percepção de vocês. A IA, a infraestrutura para inteligência artificial é o que também está no centro das atenções aqui no país? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou na empresa já há 6 anos e desde o dia 0
fui contratado para trabalhar com isso. Então, é uma jornada, umas pedrinhas que eu venho quebrando há bastante tempo. Agora ficou um pouquinho mais fácil, mas sim, estamos um pouco atrás. Não precisa, né? Não precisa ficar, tanto estamos no mesmo nível. Não está, estamos um pouco atrás. A maturidade digital é um desafio. As empresas saberem o que elas precisam resolver também é um problema. Porque não adianta eu trago a principal ferramenta de inteligência artificial, estado da arte, mas o cliente não sabe o que ele precisa resolver, não tem como implementar uma tecnologia dessa. Então, as empresas entenderem melhor os seus problemas, saber o que vai dar a resolução desse problema, qual o impacto no seu negócio, é o que vai alavancar a inteligência artificial deslanchar aqui no Brasil. Então já tem coisas acontecendo já há um certo tempo, por exemplo, a gente tem um supercomputador aqui no Brasil dedicado para a inteligência artificial há 3 anos, do CID, lá um centro de pesquisa que ele é associado à Samsung, mas ele tem várias outras áreas lá de serviço de atuação, ele tem lá mais de 300 GPUs dedicadas para a inteligência artificial. Um mercado na área de manufatura, serviço totalmente distinto. Se vocês acompanharam os anúncios recentes aqui dos meus super parceiros, a AWS falou em investimento de 10 bilhões de dólares em data center no Brasil para inteligência artificial. Parte disso é com a minha tecnologia. Microsoft anunciou semana passada, o CEO deles estava aqui no Brasil, 14 bilhões de dólares de investimento em cloud e inteligência artificial no Brasil. Parte disso é minha tecnologia. O governo federal lançou o Plano Nacional de Inteligência Artificial, que planeja investir 24 bilhões de dólares em 4 anos. Provavelmente mais da metade desse investimento vai ser feito a médio prazo, em 1 ou 2 anos. Esses investimentos já aconteceram em outros países recentemente, que foi o catalisador de um ecossistema muito forte de IA. Então, essas coisas acontecendo aqui na região, a gente vê com muito bons olhos que realmente vai mudar. E aí a gente entra vamos chamar assim, numa segunda onda, que é uma onda que os países que já passaram por essa primeira onda vivenciaram agora durante esse ano, é o que a gente chama da construção das fábricas de inteligência artificial. Então vão ter fábricas que vão entrar dados, sair dado, o pessoal vai monetizar esse dado. Então a construção dessas fábricas é um indicador que algo está sendo feito no Brasil. E por que no Brasil você tem que construir essa fábrica? Soberania de dados. As empresas não querem mandar dados para fora do Brasil ou para empresas lá fora que eles não têm controle. Então serviços começam a ser construídos no Brasil para empresas brasileiras. E aí ele precisa de um poder computacional. Eu posso usar lá fora? Pode. Mas aí tem uma pequena coisinha que a gente chama de latência, que é o tempo que leva para a informação ir de um lado para um outro, que quanto mais distante ela tiver, pior fica. Então ela tem que estar mais próximo. Às vezes tem alguma coisa de regulação que o dado não pode sair daqui. Às vezes o cliente quer colocar o dado dentro da casa dele, nem para fora de casa ele vai precisar ter uma fábrica de inteligência artificial dentro de casa. Então a gente já começa a ver essas demandas no Brasil para esse tipo de tecnologia. Então é um sinal aí que a gente está no caminho certo e que a gente vai tentar acelerar da forma mais rápida aí para o pessoal. Esse seria o passo para a infraestrutura ideal no Brasil. E você vê os investimentos em data center, que a gente acompanha vários sendo construídos nesse momento para receber justamente essas fábricas de inteligência artificial. Não adianta eu tentar trazer essa fábrica para cá e não tenho onde colocar, não tenho onde montar, não tenho rede para colocar, não tenho energia para alimentar, ar-condicionado para resfriar. Se falta isso, estamos atrás. Os investimentos em infraestrutura têm sido feitos ao longo do tempo e a gente começa a ter aí espaço disponível, energia disponível para receber esse tipo de tecnologia. Perfeito. A inteligência artificial, a tecnologia em termos gerais é sempre global. Você desenvolve algo em algum lugar, mas este algo é espalhado para todos os países do mundo. Acho que é um pouco do que aconteceu com a NVIDIA e com as plataformas que foram desenvolvidas com a tecnologia de vocês. Você mencionava a soberania nacional, essa latência dos dados, são pontos cruciais, bastante sensíveis para o desenvolvimento das tecnologias. E aí entra um ponto nessa história que é a regulação. Como isso é enxergado por vocês hoje? Porque nós temos algumas iniciativas de regulação, primeiro para a inteligência artificial e segundo para a infraestrutura a essa inteligência artificial em vigor ou entrando em vigor, em discussão
pelo mundo. Então, Sim, na Europa, sim. nos Estados Unidos, aqui no Brasil já há algumas iniciativas para regulamentar a inteligência artificial. A própria NVIDIA, por ser tão disruptiva, por estar em praticamente todas as ferramentas de inteligência artificial, também passa por alguns processos de investigação, Sim. antitrust, o que acontece nos Estados Unidos. Como a regulação ela bate a porta de vocês e é tratada internamente pela NVIDIA? É uma preocupação que vocês enxergam? Acho que a gente olha sempre, né, tenta dividir em algumas etapas para fazer da forma mais correta possível. Perfeito. A primeira é que a gente está trabalhando com dados. Se a gente está trabalhando com dados, tanto de empresas ou de pessoas, tem um negócio chamado LGPD que não tem discussão. Lei Geral de Proteção de Dados. Pronto, é o princípio. Dali, porque eu estou trabalhando com dados. Eu, obrigatoriamente, e todo mundo que trabalha com isso tem que seguir a Lei de Proteção Geral de Dados do seu país, da sua região, global que seja, porque é o pontapé inicial. Se você começar aqui errado, já está fazendo errado. E aí vai dar errado lá na frente. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta, ela não é... Você pode usar ela para o bem ou para o mal. Então, se você começar errado, você está fazendo errado. Então, LGPD é a base. GPD é a base. Bom, supondo que eu estou com todos os meus dados íntegros protegidos, fazendo tudo o que tem que ser feito, depois é para que eu vou usar isso? Como que eu vou aplicar isso? E aí vem uma zona obscura que normalmente a inovação vai mais rápido que a legislação. 100% dos casos. 100% dos casos. Então, a gente precisa reagir rápido, que aí vai por onde vai o termo, eu acho que é o caminho mais adequado da regulação, é como eu protejo esse ecossistema. E proteger de que forma? Pô, se alguém está fazendo alguma coisa errada, esse alguém tem que ser punido. Não parar, não, ninguém mais usa a tecnologia. Não, isso a gente vai ficar para trás. Não é algo que a gente tem que bloquear, mas eu preciso ter certeza que as pessoas que estão usando para fazer o bem. Para fazer. O cara que usa inteligência artificial para invadir um sistema, ele tem que ser punido. Agora, se eu bloqueio a inteligência artificial, eu não posso criar uma ferramenta de proteção a esse ataque com IA sem IA. Se eu não tiver, eu vou perder essa guerra. Então, eu tenho que criar uma ferramenta de IA para combater o cara que está usando a ferramenta de IA. Se eu bloqueio do lado do bem, o cara do lado do mal vai ter vantagem. Isso não pode acontecer. Então, legislar, ter essa consciência do que é certo, do que é errado, e quem fizer errado ter uma punição é muito importante. Por exemplo, propriedade intelectual. Às vezes entra numa zona meio obscura, fala assim, puxa, mas a máquina criou, de quem que é essa criação? É da máquina, é do cara que digitou, pediu para ela programar, é da empresa de software que forneceu? Ainda não tem algo que diga o que é, o que não é. Aí você abre espaço. Então, a gente tem, assim, uma intenção muito forte de contribuir para esses discursos, dar esse tipo de visão de coisas que podem ser feitas ou que não devem ser feitas, para que sim tenha uma regulação e a gente use de forma tranquila, e quem tiver como consumidor saiba que seu dado está protegido, que está fazendo um serviço para você, está tirando de alguma forma o serviço, e para quem fornece também esteja fazendo a coisa certa. Então, é um equilíbrio importantíssimo. Na época da aprovação da LGPD, eu fui um dos críticos à forma tão generalista que ela tratava de dados, porque quando foi aprovada aqui no Brasil não tinha algo muito definido, muito claro. Mas aí, 2 anos, a minha crítica foi para o espaço, porque a inteligência artificial acabou com todas as imaginações que nós E às vezes a gente ter. imagina um caminho, né, de alguma coisa que vai acontecer, vem uma nova tecnologia que muda o nosso caminho, muda a nossa visão. Fala, pô, eu preciso de um desvio de 90 graus aqui para onde eu estava indo. Exato. E quanto tempo a gente reage para fazer isso? É um desafio. Então, a NVIDIA hoje trabalha ativamente com os reguladores internacionalmente para desenvolver sim, participa de reuniões, nosso comitê executivo, até aqui mesmo no Brasil, eu tive algumas visitas a Brasília com o Ministério lá para mostrar o que está acontecendo no mundo, que a gente, como, né, eu sou global, eu falei assim, olha, na Índia aconteceu tal coisa, no Vietnã aconteceu tal coisa, na Malásia, porque trazer exemplo dos Estados Unidos, da Suécia, é um pouco, eu falo assim, pô, mas estamos no Brasil, né, vamos, né, puxa, então, Índia, Malásia, Vietnã, são mercados que são bem similares ao Brasil, que já passaram por situações como essa, do uso de como usar, de onde investir, coisas que faltaram, faltou a parte de educação, de capacitação, sabe? Tem coisinhas que a gente consegue trazer o aprendizado
de outras geografias para dentro do Brasil, que pode ser, já que a gente não está na liderança, pelo menos a gente acerta na primeira o que precisa ser feito. Perfeitamente. Vou pedir licença para mais um rápido intervalo comercial, último deste programa. Entraremos na derradeira do BMC Business nos próximos 2 minutos, então daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no programa. Estamos de volta à programação da BMC News, desta vez conversando com a NVIDIA no Brasil. Marcel Saraiva, gerente de vendas da divisão Enterprise da companhia, está aqui conosco. Marcel, falávamos um pouco sobre regulação, sobre desafios da companhia neste momento, sobre a continuidade do crescimento da NVIDIA aproveitando este mercado de inteligência artificial. Agora um ponto sensível à empresa e todas as teses recentes ligadas à inteligência artificial. Margens, financiamento, a própria OpenAI encontra neste momento algumas dificuldades para a continuidade do financiamento do seu projeto, projeto totalmente disruptivo, tomou todos os noticiários globalmente, mas mesmo assim, por ser um projeto ainda muito caro, muito custoso, que demanda dessa atualização constante, há essa dificuldade de financiamento. A margem da NVIDIA é um desafio global. Vocês acreditam que esse seja talvez o principal ponto a ser corrigido, a ser conquistado, aumentar as margens da empresa globalmente? Como é que vocês estão se posicionando em relação a isso, por favor? A parte da margem, a gente bateu o recorde no mercado de semicondutores, que falavam que não daria para ter uma margem acima de 65 pontos. A gente fez 79 no trimestre retrasado, 75 agora, então... Está confortável. Super. Não acho que não é a grande preocupação. Hoje eu tenho mais uma preocupação na minha capacidade de atender a demanda do que efetivamente a margem. Então, eu estou passando por uma transição de produto, então tem produtos que eu anunciei no mês de março, eles começam a chegar agora no meu 3º e 4º trimestre, e sempre quando você tem essa transição, eu tenho clientes que falam assim, eu quero esperar o próximo. Né? Aí tá na boca do gol, não vou comprar agora para comprar depois. Vou reservar um tanto e compro depois. E aí a gente começa a mostrar para eles, assim, mas se você esperar, você vai ficar esse tempo sem produzir nada. Tá tudo bem para você ficar sem produzir, ficar esperando? Aí o que a gente faz a conta e fala, puxa, se eu colocasse para produzir agora, ou daqui 3 meses, nesse tempo o dinheiro que eu ganhasse com essa produção, talvez eu possa comprar a próxima geração de uma forma... Então, muitos que pensaram que iam esperar, acabaram não esperando. Porque hoje está indo de uma forma tão rápida que às vezes 6, 7 meses pode ser tarde demais. Obviamente que tem um investimento muito grande sendo feito, por exemplo, para a turma lá da OpenAI, a turma da Meta, a Oracle recente, 2, 3 semanas anunciou um supercomputador com 131 mil GPUs da NVIDIA, assim, um negócio, uma escala nunca vista antes, com o meu chip mais novo, uma capacidade gigantesca que pode fazer coisas que ainda não foram feitas. Então, ele é um mercado em criação. Por isso que vão ter algumas oscilações. Mas a boa notícia é que a gente já começa a ver também aplicações um pouco mais simples, um pouco mais inteligentes, que não precisam de tanto poder computacional assim, que começam a trazer soluções rentáveis e empresas efetivamente ganhando dinheiro, com microserviços, com coisas mais direcionadas, que não precisam de um investimento tão alto. Então, já começa a se acomodar num mercado de aplicação, trazendo mais aplicações reais, menores. E aí aquela pessoa, mas são menores, então precisa de menos GPU. Não, porque eu vou ter mais gente usando, mais empresas usando. Então eu começo a ter um crescimento de novo maior. Só que aí não para criar a aplicação, e sim para colocar ela em produção, que é o que a gente chama de inferência. Começa a surgir a ideia, o mercado começa a entender que não precisa de um foguete para mover uma bicicleta. Exatamente, compra a bicicleta. E aí quantas pessoas podem ter acesso à bicicleta? Bilhões. Quantas pessoas podem ter acesso ao foguete? Poucas, centenas. Mas o pessoal vai criando tecnologia que depois ela vai virar bicicleta. E aí nessa hora você vai precisar de uma infraestrutura, vias, pedais, correntes, pneus, que façam essa bicicleta andar. E aí deixa que eu resolvo. Perfeito, então, não é porque criaram o foguete que a bicicleta deixou de existir. Pelo contrário. Não é todo dia que a gente vai para a Lua, né? Não, mas aí pode chegar uma bicicleta mais nova, uma bicicleta de repente com motorzinho elétrico, mais leve, que te leve mais longe, e você consegue chegar onde você precisa. Maravilha. Quais os principais pontos, quais os objetivos da NVIDIA daqui para frente, meu cara? Para a gente traçar futuro. É difícil falar de futuro com a tecnologia tão volátil. É uma loucura. É complicado, né? Com certeza absoluta, a gente vai continuar nessa tendência de acelerar a inovação, trazendo novos hardwares e novos softwares numa cadência que
praticamente a gente reduziu pela metade, então fiquem mais atentos, porque vai ser difícil acompanhar o ritmo que a gente vai colocar, e a gente começa a ver combinações, né, falando de futurologia, de tecnologias que essas vão fazer uma transformação incrível. Por exemplo, a robótica com inteligência artificial. Perfeito. A gente começa a ver umas coisinhas aí de robôs aprendendo a fazer coisas que levariam semanas, meses para serem programados, e eles passam a ser programados com um gesto, com uma fala. Então isso vai mudar. Blackwell é uma evolução ou é mais uma revolução para a empresa? Para a gente é mais uma revolução, é transformador, porque esse é o primeiro chip nosso que foi feito de ponta a ponta, pensado exclusivamente para o mercado de inteligência artificial. Todas as minhas outras gerações elas foram criadas, algumas, a H100 ela já tinha algumas características para a inteligência artificial, mas ela não foi concebida para isso. O Blackwell foi. Então a gente já está olhando aí uma criação de um novo ecossistema tão eficiente quando comparado com a geração anterior. Por exemplo, essas aplicações menores que a gente chama de inferência, ele é de 25 a 30 vezes mais rápido que a geração anterior, por 1/4 do consumo de energia. Então eu trago uma eficiência para dentro do data center incrível. E aí eu habilito mais tecnologias a serem implementadas. Perfeito. Eu sei que a futurologia é difícil, mas vamos trazer para um ambiente menor, Brasil. Onde vocês acreditam que estão as melhores oportunidades por aqui? Você falou sobre diversos segmentos que podem usar esse tipo de tecnologia. Saúde, educação, a própria exploração de petróleo, como a Petrobras, que é um dos principais clientes. Onde vocês enxergam a grande oportunidade para o Brasil, para a NVIDIA explorar? Com certeza absoluta vai continuar o mercado de óleo e gás, até por conta, né, da liderança aqui que a Petrobras tem. O mercado de educação continua, porque é uma crescente infinita, não tem como parar. Mas despontam. Finanças, a gente começa a já ver o pessoal financeiro, às vezes ele é bem rápido na adoção de algumas tecnologias, mais lento em outras, mas finalmente comecei a ver movimentos aqui no Brasil de uma movimentação do mercado financeiro forte. Mercado de telecomunicações, as operadoras já olhando, buscando, fazendo movimentos interessantes no investimento. E tem um que às vezes é um patinho feio aqui da equação, que é o varejo. O varejo físico está transformando. O e-commerce no Brasil está transformando. Então, a combinação aí do e-commerce com logística, eficiência, deve ser uma próxima onda bem interessante, com uma oportunidade bem legal para a gente trabalhar aqui. Tem bastante trabalho para fazer. Esse é um problema bom, né? É um problema ótimo. Quanto mais trabalho, melhor. Perfeitamente. Eu adoro. Eu reclamo que eu estou trabalhando muito, mas eu adoro que eu estou trabalhando muito. No bom sentido. Perrengue chique, né? Exato. Marcel, que prazer enorme tê-lo por aqui. Já está convidadíssimo para próximas participações. Conte comigo. Quando lançado o novo super chip da NVIDIA, quando novas tecnologias, novas iniciativas desenvolvidas, ou apenas para passar aqui, atualizar um pouquinho a nossa conversa, será sempre bem-vindo ao Business e ao restante da nossa programação. Agradeço imensamente e até uma próxima. Já fico de prontidão, já dou mais ou menos uma data, final de março, temos o GTC, que é meu principal evento anual, acontece na Califórnia de 17 a 20, é ali que eu conto as novidades. Entendi. Se vocês não puderem ir, quando eu voltar a gente grava um programa para contar o que aconteceu. Maravilha. Marcel Saraiva, gerente de vendas da divisão Enterprise da NVIDIA no Brasil. Muito obrigado pela participação. Agradeço também a quem está nos assistindo neste momento. Lembrando, o MC Business é um programa semanal. Volte na próxima semana para mais uma conversa com grandes nomes aqui do Brasil, do mundo. Claro, grandes companhias sempre estarão por aqui. Claro, a gente está aqui para provocar, para tirar ideias, para tirar dúvidas de você, investidor. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Tchau, tchau.